meditar o tema desta conclave nesta noite. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Amém. Podeis aceitar. Glória a Deus que nos dá a vitória pelo doce e maravilhoso nome do Senhor. Antes de começar a falar do texto, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Desejo louvar o nome do Senhor, tributar ao nome do Senhor graças e glórias e louvor pela vida de cada um, pela vida das irmãs que cozinharam hoje aqui. Nós não vamos citar os nomes, mas estava divino o almoço que as irmãs fizeram. Muito bom, muito bem feito, muito harmonizado. A cozinha estava harmonizada, coisa que todos os anos nós nunca tivemos isso aqui na igreja. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs, estava muito bom mesmo. Os irmãos que trabalharam na churrasqueira, o Liso não está aqui no culto à noite, mas louvo a Deus pela vida do Liso. Vamos buscar ele lá no Laço, e ele prontamente veio e nos ajudou ali, estava uma bênção. O irmão Jonas também estava assando carne ali. Você que cooperou financeiramente, louvo a Deus por sua vida. Você que cooperou orando, você que cooperou consagrando, você que cooperou comendo, porque sobrou muita comida. A casa de pão é assim, nunca falta, sempre sobra. Eu louvo a Deus porque nós, graças para a glória do nome do Senhor, em todos esses anos que nós estamos aqui nesse local, nessa comunidade, nunca passamos vergonha com nada, e com comida principalmente. Sempre as nossas festas sobra comida. Tem carne ali, dá para fazer mais uma festa. Sobrou bastante carne. Jesus é bom. E isso aí é tudo das mãos dos irmãos. Então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Todo mundo comeu de sobejar. Até os cachorros passaram bem no dia de hoje. Sobrou, os irmãos levaram para casa comida, e é assim que tem que ser. Antes levar sobrando do que levar fome. Passar fome é coisa terrível. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vida dos jovens de coração, das crianças. Louvo a Deus pela vida dos varões. Louvo a Deus pela vida da igreja, dos irmãos do Guamiranga. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós sempre temos a impressão maravilhosa no coração de cada um dos amados irmãos. A carta que nós acabamos de ler, nós já ouvimos duas ministrações baseada nesse texto. A carta de Filipenses, ela também é chamada a carta da tinha alegria no seu coração. Paulo começa a igreja de Filipos na cadeia. Nós já falamos sobre isso há uns dias atrás. E quando então ele escreve a carta aos irmãos de Filipos, poucas são as recomendações das quais Paulo está disciplinando a igreja. Muito poucas vezes Paulo disciplina esta igreja. E quando olha nesse versículo 6, que nós acabamos de ler, ele nos traz um sentimento, uma palavra tão gloriosa. Nós vamos estar analisando aqui o grego desse texto. E Paulo ele diz assim no versículo 6:
A nossa versão, ela diz assim, a versão Almeida, ela diz: tendo por certo isso mesmo. Mas a versão do grego, quando Paulo olha esse texto, ele escreve no grego, koiné, deste texto, ele diz assim: eu estou convencido, eu já fui convencido, eu estou certo, eu tenho convicção, eu tenho certeza, e ninguém poderá roubar de mim esta certeza. Aleluia. O que, pastor? A palavra aqui, a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é o sentimento do apóstolo. E a primeira palavra que ele usa aqui nesse ponto do sentimento, que ele diz que estou convencido, ou tenho por certo, no grego, é pepoitos. E ela vem do verbo peitos. E ele significa o quê? Ele significa alguém, ou convencido, ou convencer alguém a crer em algo e agir com base naquilo que lhe é recomendado. Quando Paulo estava falando, ele diz assim: eu acredito em algo que Deus me convenceu, e baseado nesse convencimento, eu falo aquilo que Deus me recomenda aos irmãos. Você não entendeu, se você não, glória a Deus. Paulo estava dizendo assim: o que eu estou dizendo, eu não fui convencido pela palavra humana, pelo sentimento dos homens, pela persuasão de alguém, não. O que eu estou dizendo para vocês foi o Espírito de Deus que me convenceu. Eu acredito nessa palavra e eu ando baseado nessa palavra, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar essa obra na minha vida e na tua vida. Ele começou, ele vai terminar. Aquilo que ele começa, ele é responsável por executar aquilo que ele começou. Aquele que começou na obra é responsável por ela. Aleluia. Se vocês tivessem entendido, dando glória a Deus melhor. Aquele Deus que começou a trabalhar na tua vida, ele é responsável pela obra que ele começou a fazer. E aquilo que ele começa, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Paulo está dizendo. Quando olho para a palavra pepoitos, que é o verbo que vem do verbo peitos, que ele se refere a convencer, Paulo está dizendo assim: eu acredito em algo que Deus me disse, ao ponto de depender e colocar a minha confiança somente em Deus. Quando a Bíblia fala de convencimento, a única pessoa capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Então Paulo estava dizendo assim: isso que eu estou falando para vocês, eu também fui convencido pelo Espírito Santo, e por isso nessa palavra eu dependo a minha vida, nessa palavra eu alicerço a minha vida, nesse conceito eu estou com a cabeça fresca, porque aquele que começou, ele é responsável por aquilo que ele iniciou. Vamos para frente. Quando fala de confiança e de convencimento, convencer alguém é agarrar-se em alguém. No grego da palavra se refere a isso. Quando alguém me convence a ir com ele para algum lugar, eu me agarro àquela pessoa e digo: se ele sabe o caminho, eu estou com ele. Quando Paulo, a Bíblia está dizendo que quem começou a obra, quando você começa a construir alguma coisa na cabeça das pessoas que não sonham com você, eles não conseguem ver aquela obra pronta. Por quê? Porque eles não têm o mesmo sentimento que você tem. Quando você vai construir alguma coisa para você, desde o primeiro tijolo, você já está contemplando processo
psicológico contemplativo. Você está contemplando aquela obra pronta. As pessoas não entendem os detalhes que você está colocando naquela obra, mas na tua mente já estava tudo projetado. Era o que Paulo estava dizendo, irmão. Jesus, ele projetou tudo certinho, e quando ele projetou, ele já viu a obra pronta. Quando ele começou a executar essa obra em você, ele viu que você tinha capacidade de ter conclusão dessa obra na tua vida. Por isso, aquele que começou, ele também vai terminar essa obra. O convencimento é demonstrativo de confiança e de certeza. Convencer está numa situação que normalmente nos traz. Olha, quando alguém me convence de alguma coisa, eu não preciso comprar algo. Mas quando o vendedor é bom, é persuasivo, ele diz assim: compra. Eu vou dizer por mim. Quando alguém diz assim: compra, isso aqui é R$1.000. A primeira pergunta que eu faço, ou que todos nós fazemos, é milão, parcela. Não é assim? Por que a gente pede parcelamento? Primeiro, porque eu não tenho todo o montante. Segundo, mesmo que eu tenha aquele R$1.000, eu tenho medo de acontecer alguma situação amanhã e aquele dinheiro me faça eu. Então aí nós usamos assim: o vendedor está ali na minha cabeça, me persuadindo para comprar. E eu estou dizendo assim: mas eu não posso. Mas ele diz assim, que aquele método persuasivo, ele diz: eu parcelo em 18 vezes no cartão. Quanto? 18. Quanto que vai dar? Tem o juro da maquininha. Mas veja aí para nós. Vamos calcular para nós aí. Aí ele pega 1.000 vezes dividido por 18. Não vou fazer a conta, porque eu não sou bom com matemática. 1.000 dividido por 18 mais o juro da maquininha. Aí o cliente diz assim: não, vai dar R$80. 18 de 8 só. Quando ele vê que a parcela é pequena, o que acontece? O medo de comprar vai embora. O medo vai embora. A persuasão é isso. Quando alguém me persuade alguma coisa, o que ele está tirando de mim? Quando alguém me convence a fazer alguma coisa, o que ele está tirando de mim? Ele está tirando de mim o medo de que aquele investimento que eu vou fazer vai fazer falta na minha vida amanhã. O Espírito de Deus está dizendo aqui: peraí, não tenha medo de entrar na obra que eu comecei. Eu vou entrar com os recursos, eu vou entrar com a mão de obra. Você só entra no terreno, o resto é comigo. Eu tenho capacidade de terminar a obra que eu comecei. Glória ao nome. Ele está dizendo assim: eu tenho medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de nada. Eu começo, eu termino tudo aquilo que eu começo. Eu comecei o mundo do nada. Em 6 dias eu terminei. No 7º dia eu vi que a obra que eu fiz era muito mais do que boa. Aí vai. Então, quando Paulo olhou para a igreja de Filipos, ele disse assim: irmãos, fique despreocupado, porque aquele que começou a boa obra é capaz de terminar essa obra. Aquele que começou a boa obra é responsável pela obra, é responsável do alicerce, ao último acabamento. Ele é responsável pelo tudo, ele é responsável do alicerce, a pintura. Quando tudo estiver pronto, ele vai dizer assim: foi eu que comecei, foi eu que terminei, foi eu que executei. Por isso não tenha medo, porque aquele que te chamou é responsável pela obra na tua vida. Glória a Deus. Aí vamos correr. Paulo diz assim. Aí vemos a visão que Paulo tinha da obra. Ele diz: aquele que começou a boa obra, tendo certeza disso. Olha o que ele fala: eu estou convencido disso. Aí veja bem, quando alguém se convence de alguma coisa, o processo aqui é experimental. Alguém chega em mim e fala assim: pastor, tome essa água. Não, mas eu não estou com sede. E ele diz:
Tome, porque esta é a melhor água que você vai tomar na sua vida. Até o dia de hoje eu nunca tomei uma água como lá de Itaí. Não existe água melhor no mundo. Mas por que eu digo que aquela água é boa? Porque eu experimentei. Paulo está dizendo nesse texto aqui, irmãos, acredite no que eu estou falando, porque eu já experimentei da obra que ele começou na minha vida. Ele já fez muita coisa. Aquilo que ele começou, ele está trabalhando, ainda vem fazendo. Ele nunca para de fazer, ele nunca para de trabalhar, ele nunca para de atuar. Quando a gente deixa a obra na mão dele, as coisas na mão dele, ele continua fazendo, ele continua executando, ele continua acionando, ele continua fazendo a tua vida. A obra nunca vai parar, porque ele começou a coisa para terminar. Ele não para pela metade, ele não deixa inacabada. Não é obra de prefeitura, não, é obra de Deus. E as coisas de Deus começam e vai até o final. Glória ao nome de Jesus. Aí Paulo diz assim: aquele que começou a obra é fiel. Veja a visão dele na obra. Nós temos muitos irmãos aqui que trabalham nesse ramo de construção civil. Tanto que é um dos ramos que mais cresce hoje. É o ramo da construção civil. Há alguns anos atrás, a construção civil segurou a economia brasileira. Hoje é o agronegócio, mas a construção civil já manteve a economia em alta. A construção civil sempre alimentou as famílias brasileiras. Quando alguém não tem serviço, não sabe fazer nada, ele vai trabalhar onde? Ele chega de orelha seca, não sabe nada, nem bater uma massa. Aí o patrão, um dia lá, ele dá uma colher na mão dele, ele não sabe nem como é que pega na colher. Aí fica aquela coisa da colher para cima. Ali nasce um pedreiro. Como que nasce um pedreiro, pastor? Ele viu o patrão acertar tijolo. Aí o patrão paga pouco, ele diz assim: eu estou parando. Eu falo, por quê? Estou ganhando muito pouco. Mas você vai fazer o quê? Eu também sou pedreiro. Aí ele sai dali e é o primeiro lugar, principalmente em família, né? Os pedreiros nascem nas casas das suas famílias. Aí o outro falou: viu, você não trabalhou de pedreiro de orelha seca lá com o Cleiton? Trabalhei. Você sabe acertar tijolo? Sei. Eu estou precisando fazer esse muro aqui, você não quer pegar? Nasceu mais um pedreiro. Nasceu mais um pedreiro. Aí o camarada pega um prumo, nem sabe o que é, uma colher e um nível, e pendura no pescoço e diz assim: eu também sou pedreiro. Aí é o terror da construção. Paulo, vamos lá, vamos olhar profissionalmente. O que Paulo diz? Ele diz assim: ele vai olhar para a obra profissional, não se isoleia, profissional. Quando uma empresa grande ela compra um terreno para construir um prédio, qual é a primeira coisa que aquela empresa faz naquele terreno? Ela coloca a sua placa. Você não entendeu? Quando vai começar uma obra, a primeira coisa que a empreiteira faz é colocar o nome da empreiteira naquele terreno. Aqui vai, esse projeto é da empreiteira tal. No nosso tempo, nós tínhamos empreiteira lá em Ponta Sorocaba, construtora empreiteira Piranga. Nós colocávamos umas placonas assim de 5 nas obras. O pastor Orlando construiu 136 mansões na cidade de Sorocaba, fora as escolas, fora a creche, fora os pavilhões e assim vai. Mas em cada lugar que a gente ia construir uma obra nova, antes de mais nada, nós colocávamos a nossa placa. Junto com aquela placa vinha o nome do engenheiro. Aqui você vai entender a visão de Paulo sobre a obra de Deus na nossa vida. Isso é coisa maravilhosa. Como, pastor? Por quê? Colocava sempre o nome do engenheiro. Engenheiro fulano de tal. Quando o CREA passava na frente daquela obra, ou quando as pessoas olhavam aquela obra, o que ele via? Primeira coisa, ele via o nome do responsável por aquela obra. Aquela obra não era fruto de uma cabeça inconsequente. Aquela obra era fruto
essa obra, quem é o responsável por ela? Sou eu. Eu não sou uma mente responsável. Eu sei começar, eu sei executar, e eu tenho condição de terminar. Por isso essa obra não vai parar. Não é fruto de uma mente responsável. Aí, o que mais? Quando uma obra se inicia, ela leva, presta atenção, quem me ouve diga amém. Ela leva a autoridade daquele que o iniciou. Quando alguém começa uma obra, alguém diz assim: quem está fazendo essa casa aqui? É o Cleito. Ele já fez a casa do fulano. Quem está fazendo essa casa aqui? É o Vitor. Meu Deus. Vai cair. Na terceira fiada, cai. A obra. Você está entendendo o que Deus está falando aqui ou não? A obra, quando alguém coloca uma plaquinha naquela obra, aquela obra passa a ter a autoridade do nome do responsável. Quando eu olho para mim e quando eu olho para você, o que eu vejo? Eu vejo aqui o nome do responsável. Eu vejo o nome do responsável por essa obra. Não sou eu, não, quem sou eu? Não é nenhum desses obreiros. O responsável por essa obra é aquele que começou a boa obra. É Jesus de Nazaré. Essa obra começou lá no Calvário, quando ele verte o seu sangue carmesim para comprar esta igreja. Ele começa essa grande obra. A obra, quando iniciada, ela tem um método do iniciador. Porque a pior coisa do mundo é você pegar uma obra andando. O pedreiro começa ali, levanta até 3, 4, 5 fiadas e larga a obra na metade. Isso é um lixo. O outro pedreiro vai começar e tem métodos diferentes. Ele tem um jeito de assentar o tijolo diferente. Tem pedreiro que ele assenta o tijolo com a massa assim, que era a massa dessa grossura. Tem pedreiro que ele assenta na argamassa. Tem pedreiro que assenta na massa mole, outro na massa firme. Tem uns que faz o tipo do cimento de um jeito, a massa de um tipo de cimento que é a massa do outro. Cada tipo de cada pedreiro tem um método. E a pior coisa do mundo é começar uma obra, ou dar andamento numa obra que outro começou. Quando começa uma obra, aquele que começou tem o seu método, já pensou, ele pegou o projeto ali, ele já viu. Não, tem tantas pastas, tem tantas brocas, tem isso, vou fazer essa ferragem, essa, vai passar o conduíte aqui, que é o caninho ali da luz, ele vai passar aqui, a tomada fica aqui, ali, ele tem o seu método. E o Espírito de Deus está dizendo aqui, olha, viu, não é essa igreja aqui, isso aqui não é nada. Essa construção aqui não é nada. Mas cada crente aqui é uma obra que ele começou, glória a Deus. Em cada obra tem em cada obra tem um método. Quando você vai fazer uma obra num terreno sólido, você não precisa cavar a broca, nem fazer batistaca muito funda, porque o terreno é sólido. Mas quando o terreno é mole, você tem que bater batistaca, tem que o concreto, tem que dar aquela farofa, não pode estar muito mole, senão perde densidade. Para cada lugar é um método. Para cada crente é um método que Deus usa para fazer a obra. Mas o mais glorioso é que na vida de cada crente aqui, a obra vai ser concluída, a obra não vai parar, a obra não vai estacionar, porque ele tem um método correto para trabalhar na vida de cada um de nós aqui. A obra fala de métodos. Toda obra iniciada, presta atenção, toda obra iniciada, ela leva a influência que o arquiteto carrega. Entendeu o que eu disse ou não? Entendeu ou não? Vou te explicar. Às vezes eu vejo, vou dizer uma coisa para vocês. O pastor Orlando tinha um costume, está aí minha mãe, e isso pegou, lacrou em mim, eu não consigo fazer de outro jeito. Em todas as casas que nós mudávamos, antes de mudar, ele pintava a casa por dentro de areia. É verdade ou não? E por fora de marrom, fazia essa faixa. Vocês estão vendo ali, tá na igreja? Era uma faixa marrom do lado de fora de tinta óleo para que a umidade não entrasse. Até hoje dentro da minha casa toda é marrom e areia.
Essas coisas ficam na cabeça da gente. Eu não consigo colocar outra cor ali em casa, na casa que eu moro, porque parece que não é a minha casa. Porque a gente tem aquele costume da vida inteira de morar na casa daquela cor. O que tem a ver isso? Cada arquiteto, ele tem uma influência arquitetônica sobre a sua vida. Doravante pode ser marroco, pode ser grego, romana. Você já viu aquelas casas que ele tem aquelas colunas e depois tem aquelas cabeças assim nas colunas e tal? Cultura grego-romana. Você vai aqui para o sul do nosso país, aqui o nosso país, né? Nosso país, sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nosso país. Você vem aqui para o nosso país que recebeu influência alemã, recebeu influência italiana, recebeu influência espanhola. Você vai para as cidades mais do sul, onde os alemães se colocaram. Você vê o tipo das casas, o tipo de casas alemãs, são influências europeias. E o que o senhor está dizendo quando Paulo falou assim, aquele que começou a boa obra, ele tem uma influência sobre a vida dele, glória a Deus. Por quê, pastor? Se o Espírito de Deus, como é ele, que começou a obra na tua vida, qual influência ele recebe? Ele recebe influência do céu. Então o crente é uma obra celeste aqui na terra. Quando você vê pessoas que ele recebe uma influência mundana, a obra da vida dele é mundana. Quando você vê pessoas que recebem uma influência diabólica, a obra na vida dele é diabólica. Não tem como fugir. Sim ou não? Sim ou não? Não tem. O que o senhor está dizendo? O crente é fácil de conhecer. Você olha o crente, ele tem influência do céu na vida dele. A obra na vida do crente é uma influência do céu. Ele é um protótipo do céu aqui na terra. Porque aquele que trabalha nele é do céu, é santo, é puro, é maravilhoso. Então a obra na vida dele vai ser com santidade, com pureza, com grandeza, com maravilhosidade. É desse jeito quando a gente olha uma igreja que vive uma vida de santidade diante de Deus, a gente já entende. Quem trabalha nela é o Espírito Santo de Deus, que vem do céu para trabalhar na igreja. Agora vamos continuando. Existem também pessoas. Já aconteceu, já vi muitas vezes isso, aqui mesmo nessa igreja. Teve pedreiro que começou a trabalhar aqui, e um dia eu mandar pegar as ferramentas e ir embora. Por quê? Porque não sabe trabalhar. Quando nós vamos fazer esse muro aqui, que é mal feito, eu falei para o pedreiro que começou aqui, um rapaz desse tamanho assim, falei para ele, viu, usa prumo nas colunas, apruma a coluna por dentro, deixa com 15 no mínimo, tá bom? Tá bom. Eu voltei de tarde, a coluna estava assim. Eu já tinha fechado a coluna. Eu falei, viu, você esqueceu que nós vamos concretar. Como é que você vai fechar essa coluna? Ele falou, o senhor é pedreiro ou é pastor? Eu falei, não interessa o que eu sou. Tem que fazer do jeito que eu estou mandando. Ele já quis passar a mão no martelo. Eu falei, viu, sabe o que você faz? Pega a tua ferramenta e pode ir embora. Não precisa trabalhar mais aqui. Por que eu mandei aquela equipe pedreiro embora? Porque eu não gostava do serviço dele. Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida, na vida do crente. E aí, tem pessoas que não gostam do trabalhar de Deus na vida dele. Essa boa obra que Paulo disse que vai chegar até o fim dos dias, ela só vai chegar naquele final se a equipe que começou a trabalhar for até o fim. Quem que começou a trabalhar na igreja? É o Espírito Santo. Se ele continuar trabalhando, tenha certeza que é vitória, vitória, vitória. Mas o dono da obra, que no caso é você é dono de si. Você pode achar que o Espírito de Deus está agindo erradamente com você. Você pode desgostar, dizer assim, eu não estou gostando, Jesus, do jeito que o Senhor está fazendo. A partir de agora, eu vou trabalhar do meu jeito. Quer dizer que aquela obra, ela está recebendo influência de Deus ou influência de um homem? De homem. Mudou a influência, mudou o método, mudou o acabamento, mudou o término. Quando a obra muda o pedreiro, ela muda o jeito da execução,
continuar a trabalhar. Está difícil, mas deixa Ele continuar a trabalhar. Não está fácil, não está, mas deixa Ele continuar a trabalhar. Porque a obra é assim: tem dias de sol, tem dia de chuva, tem dia frio, mas tem dia que a obra é terminada, a chave é entregue e o proprietário fica feliz. É isso que você tem que entender. Tem dias difíceis, mas também tem dias de glória que Deus tem preparado para a tua vida. Dias de vitória que Ele tem preparado para você. Então entenda que esse negócio de trocar de pedreiro, você vê pessoas que estavam aí na igreja e hoje não estão mais, e até agem erradamente. Por que eles fazem isso, pastor? Trocaram de pedreiro. Eles não se agradaram da maneira que Deus estava construindo na vida deles. Eles falaram: não quero mais. A partir de agora vai ser do meu jeito, não vai ser mais do seu. E aí o homem e a mulher vai revelar a influência que ele está recebendo. Se o homem recebe uma influência de Deus, a vida dele vai ser uma bênção. Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, ele vai ser vitorioso. Se o homem recebe uma influência humana e diabólica, a vida dele é de derrota, de derrota, de derrota. Eu não sei quem anda por uma mão na construção que Deus começou na tua vida, mas Jesus está falando aqui nessa noite: me deixa eu continuar sendo um arquiteto. Eu vou terminar essa obra, eu comecei, eu vou continuar. Não deixa outro colocar a mão nessa obra. Eu quero que a glória dessa obra seja só minha. Não deixa outro colocar a mão. Aí existem limitações, claro, mas a imitação nunca permanece. Cada pedreiro, hoje nós estamos vivendo esse negócio de mídia aí, social, aonde os pedreiros, eles não perdem o costume de dar nome ao serviço. Ele acha um método para fechar uma caixaria. O que ele faz? Põe no Face. Vou dar um nó aqui nessa caixaria. Que ele foi legal. Isso aqui agora a NASA vem. Está desse jeito a internet hoje. A NASA vem, porque o pedreiro achou um jeito de fazer um serviço novo. Toda imitação ela acaba. Tudo aquilo que é plágio, ele tem fim. Não entendi. Por isso a Bíblia diz que aquele que está de engano não permanece na congregação dos justos. Pegou? Porque o que é verdadeiro permanece. O que é de engano, ele vai parar, ele vai acabar, não vai conseguir. O bom pedreiro sempre vai ter serviço. Aquele pedreiro que está mudando de profissão, ele é bom pedreiro? Porque para o bom sempre tem serviço. Nós estamos vivendo um tempo em que falta mão de obra capacitada, pessoas capacitadas, e o Espírito de Deus ele vem e diz: eu sou o único capacitado, só eu posso fazer esta obra. As imitações. Aí surge uma pergunta: por que tantas obras que por que tem obras que Deus não consegue terminar? Porque muda de pedreiro, muda a construtora, está demorando demais, não quero mais. Aí vem, nós vamos continuando. Aí a Bíblia vai olhando para esse conceito de imitações, de términos. Ela diz assim, que a obra, como eu falei, ela é de caráter individual. A obra não é coletiva. Não pense que o Espírito de Deus ele vem aqui na igreja e faz a obra na vida de todo mundo. Ele vem, trabalha de um jeito na vida de um, trabalha de um jeito na vida do outro, trabalha de um jeito na vida do outro. Olha o que o texto diz: pois, tendo por certo isso, que aquele que começou, que aquele que em vós, Paulo não estava olhando o coletivo. No verbo do grego, essa palavra aqui, ele está falando do quê? Ele está se relacionando àquele que está ouvindo, o interlocutor da mensagem. Então eu não estou falando para um coletivo aqui, eu estou falando, pessoas estão coletivamente unidas aqui no mesmo lugar, mas essa palavra é individual, não é todo mundo que está recebendo, mas quem está recebendo está dizendo: eu vou continuar sendo o pedreiro da tua obra, eu vou continuar sendo aquele que começou, eu vou terminar, eu vou dar um
jeito, não pare e não coloque o outro no meu lugar, porque só eu posso fazer o que precisa ser feito. Jesus continua dizendo: aquele que o que, irmão? Aquele que em vós começou. A palavra do grego aqui para começar, a palavra difícil, enarzámenos. Enarzámenos. E ela significa o quê? Começar em um determinado estado deplorável, destruído. Aquele que assumiu um compromisso quando ninguém queria mais. Só 2 ou 3 entenderam. Sabe aquele projeto que ninguém mais quer? Sabe aquela obra que os outros passam e falam assim: eu não quero trabalhar aqui. Eu não quero trabalhar aqui. Eu não quero, eu desisto. Eu entrego essa obra aqui. Eu parei, não vou mais, não bato um prego mais aqui. E você chama do pedreiro e fala assim: não, eu não posso continuar. E você chama outro e diz: eu também não posso. Você chama outro e diz: eu também não posso, também não quero. Aí você chama um pedreiro que pega aquela obra que está destruída, que ninguém mais quis, que ninguém deu valor. E aquele pedreiro começa a trabalhar, aquele construtor começa a trabalhar, e quando a obra está terminada, todo mundo passa e diz: que obra maravilhosa. Aí aqueles que começarem a desistir dizem assim: está bonita, mas tem um tijolo meu aí. Mas você foi até o fim, pedreiro? Não. A Bíblia diz aqui daquele que começou, lembre-se nessa noite, a ideia de Paulo nesse texto é que você deve se lembrar de onde Jesus te achou. Aleluia. Que tipo a tua construção era quando Jesus assumiu essa construção? Ele falou assim: a partir de hoje eu vou colocar a minha placa aqui nesse terreno, nessa construção, e eu vou terminar essa obra aqui. A partir de hoje essa obra agora é minha responsabilidade. Como você era quando Jesus te encontrou, e veja como você é hoje. Veja a boa obra que Ele vem fazendo na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus bens materiais, na tua vida espiritual. E eu digo que tudo isso é só o começo, porque a Bíblia diz que aquele que começou, ele vai terminar, ele vai terminar, ele vai terminar. Então não desista dos projetos que Deus colocou na tua vida, porque esses projetos vão ser concluídos, diz o Senhor aqui nessa noite. Aquele que começou em vós. A palavra vós no grego é umin. E ela significa o quê? É uma referência ao receptor. A palavra está se referindo a uma mensagem sobre o qual é direcionada a uma pessoa. O terceiro entendeu. Que, pastor? Eu estou dizendo que essa palavra aqui é direcionada para a vida de pessoas aqui nessa noite. Por isso o Senhor está falando: aquele que começou a obra na tua vida, ele tem força e poder para terminar. Aquilo que você tem vendo ele fazer, está sendo bonito, tá? Mas deixa ele continuar, porque só ele tem poder para terminar. Glória ao nome de Jesus. Só ele. Aí a Bíblia diz uma palavra tão maravilhosa. Olha lá: aquele que começou, aquele que em vós começou a boa. Isso aqui é muito esclarecedor, essa palavra. A palavra boa no grego, ela vem ela é uma palavra que se pronuncia agaton. Ela vem, o agaton não é de ágape, não tem nada a ver. Agaton, ela significa o quê? Qualidade moral positiva, de caráter amplo, o bem, o bom, as boas ações. Você quer saber se Jesus está trabalhando na construção da vida de algum crente? Amém ou não? Quer saber? Veja se as obras dele são obras de caráter. Gostou, né? Veja se as obras que essa pessoa está fazendo são obras de pessoas que têm bom caráter, não são mau caráter. Porque o mau caráter, ele tem influência do mal.
que ele aflora o paladar, ou ele é bom ao paladar, ele não vai ser bom para o seu organismo. Agora você às vezes toma um remédio amargo, que é um ferro, mas quando ele vai para o fígado, o rim, ele começa a produzir cura. O remédio não é bom, mas ele vai te curar. Você tem que entender que a boa obra de Deus na tua vida tem horas que não é boa, mas ela vai te curar. Por que que vem a prova? Para mostrar que você tem conhecimento, para mostrar que você sabe, para mostrar que você é. Nessa noite, coloque isso na tua cabeça. A obra de Deus é sempre boa para a nossa vida, dolorida, mas sempre boa. Porque o fim da boa obra é como você trabalha para construir uma casa. Você pode levar uma vida inteira para construir aquela casa, mas quando você termina aquela casa, você está morando em uma boa casa. Você leva um ano para construir um cômodo, mas quando você termina de construir, você fala: esse daqui é o cômodo. Olha que quarto maravilhoso que eu tenho. Olha o banheiro bonito que eu tenho. Você não sabe quanto eu gastei aqui. Eu tenho um banheiro. Veja que a parte mais cara da casa é o banheiro. Sabia disso? O banheiro é a parte mais cara. E você olha, quando termina aquela casa, você às vezes já está velho, está passado da idade já. E você olha aquela casa e você vai desfrutar pouco. Vai desfrutar pouco daquela casa. Você trabalhou demais para construí-la. Mas daí os seus filhos vão olhar naquela casa e vão dizer: o meu pai e a minha mãe deixaram para nós uma boa casa. É isso que Deus quer que as pessoas olhem na tua vida e digam assim: eu vejo a boa coisa que Deus fez na vida desse crente, dessa crente. Eu consigo enxergar, porque eu conheci essa pessoa antes de Jesus e eu conheço ela hoje. Só Deus pode mudar a vida como mudou a vida dele. Glória ao nome do Senhor. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. A ideia do grego aqui é ter as características aprovadas. A palavra boa são características aprovadas. Os irmãos almoçaram aqui na igreja hoje, amém ou não? Estava boa a comida? Ô irmão, estava boa a comida, amém ou não? Amém. Por que estava boa? Porque você provou. E quando nós provamos essa comida que estava muito boa, nós a aprovamos, nós demos votos a ela, nós demos nota para ela. E quando a Bíblia está falando de boa, aqui está dizendo assim também: tem o caráter de aprovação. A obra de Deus agora pode estar difícil na tua vida, mas quando a vitória chegar, você vai dizer: Jesus, obrigado por tudo que eu passei, obrigado pelo vento que eu passei, obrigado pelas lutas que eu passei, obrigado por onde eu cheguei, porque eu só cheguei aqui porque o Senhor é bom na minha vida. A obra, ela vem do grego, a palavra obra, estou terminando. Ela vem do grego ergon. E obra significa aquilo que é feito com muito esforço e gasto muita energia. Você acha que fazer, Deus tem o poder de assim, mudar as coisas na tua vida. Mas será que a gente vai dar valor se isso acontecesse? Então Deus, ele emprega tempo, energia. Como assim, pastor? Você não fica bravo às vezes com ações que as pessoas fazem para você? Você não fica triste? E quando você fica irado, você sabia que o seu organismo libera adrenalina? A adrenalina é aquele hormônio. Você está fazendo o quê? Você está se esforçando, porque até para irar a gente tem que ter esforço. Até para ficar com raiva a gente se esforça. E quando alguém se esforça, fica irado, quando que você enxerga a ira da pessoa? A Bíblia diz: quando ele fringe os dentes. Por que é fringir quando tem? Por que é fringir os dentes?
vontade de arrancar teus cabelos, menina. Vai falar que a mãe que tem criança menina na casa nunca falou isso. Que vontade que eu tive de não ser uma besta, o piazinho. Quando você ringe os dentes, irmão, você já está irado. Até para isso, olha, você vai numa raiva assim, você vai assim, se eu te pego, moleque, eu te quebro no meio. Até para ficar irado a gente põe energia. E você acha? Agora vamos voltar para a construção. O pedreiro não fica, o mestre de obra não fica irado com os pedreiros de dia, sim ou não? Eu lembro esse daqui. Às vezes ele não é fácil. Chegava na obra, o pedreiro fez tudo errado, o serviço. Meu Deus, tem que mandar embora, tem que mandar parar. Está fazendo tudo errado, o serviço. Fulano, não é assim que faz. Aí o pedreiro acha que sabe. Faz você. Quantas vezes eu vi fazer isso para ele? Faz você, eu quero ver se você sabe. Não é verdade ou não é? Vai fazer um madeiramento, fala assim, fulano, faz assim um madeiramento no 45 graus. Então risca aqui você, eu quero ver se você sabe. Isso determina energia. O dono da obra fica bravo. E vai dizer que não tem hora que Jesus não fica bravinho com a gente. Mas Ele quer tanto terminar essa obra de uma vez, irmão. Ele quer tanto terminar. Você olha, nem que eu perca os cabelos, eu vou terminar essa obra aqui. Terminou quantas obras? Nem que eu morra, mas eu vou terminar essa obra. A palavra de Deus na nossa vida é essa. Claro que Ele não vai se exaurir, mas Ele está dizendo assim, eu vou ter tanta paciência com você, Adriano, mas eu vou terminar a obra que eu comecei. Quando tudo isso estiver pronto, eu vou olhar para mim mesmo e vou me sentir orgulhoso. Quando a Bíblia diz, para terminar, quando a Bíblia diz assim, e viu Deus que era, Gênesis capítulo 1, o que a Bíblia diz? Viu Deus que era, agora peraí, Ele é perfeito, tudo aquilo que Ele faz também é perfeito. Então o que Deus fez no sétimo dia? Deus descansou? Claro que não, Deus não cansa. A Bíblia diz que Ele não se cansa e nem se fadiga. Mas o que é descansar? Descansar é quando você termina uma obra. A primeira coisa, quando você faz uma casa ou constrói alguma coisa dentro da tua casa, um ranchinho que seja, quando você termina aquele ranchinho, você termina aquela casa, você tem a tua esposa, os teus filhos, você senta assim meio longe da obra para se gabar e fala assim para a família, ficou bom ou não? Ficou bonito ou não ficou? Aí a esposa vai dizer, nossa amor, você é top. Nossa, eu nunca conheci um construtor que nem você, amor. Você é fora do comum. Você relampeia essa sabedoria. O que Deus fez? Quando Ele termina a sua construção, Ele para e Ele descansa os seus olhos em tudo aquilo que Ele fez. E Ele diz assim, é muito bom tudo que eu construí. E quando o nosso dia chegar, porque esse dia de Cristo aqui que a Bíblia está falando, e aperfeiçoará até o dia, nós não temos mais tempo. A palavra dia no grego é emera. E quando a Bíblia fala de dia aqui, ele não está se referindo, Paulo não fala somente sobre a volta de Jesus para buscar coletivamente a igreja. Porque tem crentes aqui nessa igreja que não vão ver a volta de Jesus. Eles vão morrer antes. Está louco? É verdade. Tem irmãos aqui que já estão dando bote na vela. Tem uns que vai mais longe, na nossa conotação, né? Eu não sei que número da senha está, e nem sei qual número está na minha mão. Vai que está o 603 e quem morreu daqui a pouco foi 2, eu sou o próximo. E daí? A Bíblia, quando fala desse dia, ela está se referindo diretamente a isso. O dia de Cristo na minha vida pode ser o dia do arrebatamento coletivo, mas também pode ser aquele dia que Jesus olha para mim e fala assim, Adriano, eu terminei a obra na tua vida.
Eu olho para você e vejo você perfeito. Agora eu quero você para mim. Vem. Ninguém vai impedir a gente disso. Ontem nós estávamos falando no rolê, ele falou da igreja, subir a igreja, vinha a igreja, eu falei, ó Jesus, você podia vir buscar a igreja logo, Jesus. Vem buscar a igreja logo. Esse dia, quando tudo fica perfeito, o nosso dia vai chegar. Quando a obra que Ele tiver para mim fazer, Ele olhar e dizer assim, Adriano, terminou a sua obra, Ele vai dizer assim, acabou. Quando Ele olhar para mim e falou assim, terminou a minha obra na tua vida, Ele vai dizer, terminou, vem para mim, meu filho, o seu dia chegou, porque está tudo perfeito na tua vida. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Uma coisa com esse texto você deve compreender: que aquele Deus que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará. A palavra aperfeiçoar, não vamos mexer no grego. A palavra aperfeiçoar, ela vem do latim e ela significa feito por inteiro. Por isso eu não aceito aquela versão bíblica que diz assim, boa, perfeita e... Eu não gosto, porque perfeito é aquilo que está completo. Agradável não é perfeito. Você tem um Civic, você agrada de ter um Civic? É um carro perfeito para você? Viu? Ele gosta do carro, mas não é um carro perfeito para ele. Não vou nem perguntar, porque ele tem uma indecisão do tamanho do mundo, ele vai falar uns 10 carros. Perfeito é aquilo que cabe para mim, que eu nunca mais quero vender. Perfeito é aquilo que está em mim, mas eu nunca mais quero abrir mão disso, porque isso daqui é perfeito para mim. Quando a Bíblia fala de aperfeiçoamento, ele está falando de uma obra completa, coisas completas. Então a vontade de Deus na tua vida, ela é boa, agradável e te conduzirá a uma vida de perfeição. Boa, agradável e perfeita. Então entenda, irmão, que a obra de Deus na nossa vida, ela serve para nos completar. Completa a nossa vida. E há tempos na nossa vida, há tempos determinados por Deus, tempos completos, e nós não podemos passar desses tempos. Mas uma coisa é certa, que aquele que começou a boa obra, ele vai dar continuidade à boa obra que ele começou na tua vida, na minha vida. Ele vai dar continuidade à boa obra. Vamos orar? Vamos orar? Curve tua cabeça. Você sabe o que Deus precisa completar na tua vida. Só não pare, deixa Ele continuar. Deixa o pedreiro, deixa o construtor continuar a trabalhar. Ele vai continuar e vai te dar a vitória. Querido Deus, bendito e maravilhoso Pai, no santo nome do Teu Filho Jesus, nós estamos, Pai, na Tua presença nesta noite gloriosa. Pai eterno, quero bendizer a Ti, Senhor, e Te adorar e Te exaltar nessa noite, nesse último dia dessa festa, nesse congresso, Senhor, nesse unificado, Senhor querido, nesse sexto unificado. Pai, quero louvar a Ti pelo dia de hoje, porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, completará, tornará perfeita, a tornará agradável, a ponto tê-la longe de si. Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Pai amado, continue a tua obra na nossa vida, na minha vida, na vida da tua igreja, porque só tu és Deus, só tu és Senhor. Nada fora de ti, Senhor querido, é capaz de continuar esta boa obra na nossa vida. Pai, no nome maravilhoso e santo de Jesus, te bendigo em nome de Jesus. Amém.